salvação nesse lugar. Feche os seus olhos, querido Deus. Aqui está o teu servo, Pai. Senhor, que nesta noite, Pai, está aqui na tua casa, Senhor, para trazer, Deus, uma mensagem vinda do teu coração, Pai, para o coração da tua igreja. Usa o teu filho, Deus, como o Senhor desejar. Seja com ele, Deus, e o abençoe, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, queridos? Amém. Então vamos ouvir o nosso irmão. Espera só um pouquinho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a paz de Cristo, amém? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Já quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 4. Depois da leitura nós vamos fazer as apresentações. Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 23 e 24. É o tema, mês dos adoradores. E com certeza Deus há de encontrar adoradores aqui nesta noite. Você pode dar um amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Podem tomar assento, irmãos. Dizer da alegria de mais uma vez estar nesta casa. Que Deus continue abençoando esse ministério, pastor Petrônio e toda a membresia da igreja. Que o Senhor Deus continue mais e mais derramando do seu amor. Tivemos a oportunidade, há 2 anos atrás, que estivemos aqui, a convite do nosso amigo Tranquilino, que Deus abençoe, né? E para nós, para mim, para minha casa, é grande satisfação. Somos do Ministério Adeja, Jardim Alvorada. Nosso pastor presidente é o pastor Carlos Alexandre e servimos numa das nossas regionais com o pastor Cláudio Lima. O Ministério Adeja também manda um abraço para esta igreja. Que Deus continue prosperando grandemente. Já agradeci o meu amigo Tranquilino. Hoje está me acompanhando a minha esposa Eunice, meu filho, o primogênito, que é o Felipe, e o caçula, que é o Timóteo, né? A família veio adorar o Senhor. Agradeço também nossos amigos de trabalho ali da Compacto, né? Que Deus abençoe sua vida, porque Deus é Deus da família, Deus é o Deus da amizade, Deus é o Deus do amor, Deus é o Deus que faz adoradores. Podemos dar um glória a Deus para o nosso Deus, amém? Bem, irmãos, quando nós falamos desse tema, nós olhamos para o Evangelho de João, e o Evangelho de João nós bem sabemos que é um evangelho diferenciado dos outros 3 evangelhos. Temos Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos ou os evangelhos semelhantes. Mas o Evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado na sua linguagem. Ele já começa, não está tão somente preocupado em mostrar os milagres, mas quem é Jesus Cristo, nosso Senhor. Já começa no capítulo de número 1, dizendo que o verbo se fez carne, né? O verbo era Deus e estava com Deus, revelando a natureza divina de Deus. Então o Evangelho de João, ele vai, em todo o seu decorrer, nós vamos ver uma linguagem diferenciada. Em João, capítulo de número 1, versículo de número 12 da palavra de Deus, vai dizer que todos quanto receberam dele, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vamos ver essa linguagem. No João, capítulo de número 2, nós vamos ver Jesus ali realizando seus milagres no meio da família, fazendo uma transformação da água em vinho, mostrando ali no capítulo 1 a sua natureza divina. No capítulo 2 mostra também a sua obra, mostra a sua natureza terrena, que foi convidado para uma festa. Quando nós olhamos para João, capítulo de número 3, nós vamos ver toda a obra do Senhor sendo revelada. Uma conversa que começa com Nicodemos à noite e é revelada claramente em João 3,16, onde é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos falar de um assunto tão importante como os demais,
que está relatado no João capítulo de número 4, que é a adoração, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Antes mesmo de nós falarmos de adoração, esse é um ministério que não vai cessar, nós bem sabemos disso. Hoje nós ministramos a palavra, hoje há ensinadores, mas na glória não vai haver isso, porque o próprio Senhor Deus há de ensinar. 1 Coríntios diz que lá nós o conheceremos como também somos conhecidos. Lá nós vamos ter a revelação plena. Lá nós teremos uma intimidade eterna com o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Tem também o ministério da intercessão, da oração, que aqui nessa terra existe. Mas lá não vai precisar de um interceder pelos outros, não é verdade? Porque lá não entra choro, lá não entra pecado, lá não entra cansaço, lá no céu só entra alegria. Onde estão os adoradores que vão para o céu? Aleluia! Agora, a adoração existe aqui, mas a Bíblia também relata que lá será eterno, porque nós continuaremos adorando ao Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. É um ministério que começou nessa terra, através de Deus, revelar isso a nós, mas também continuará na glória. A importância desse ministério, a adoração eterna. O que nós estamos fazendo aqui é um ensaio, mas um dia, irmãos, nós estaremos face a face com o Rei. Um dia nós estaremos nas ruas de ouro, no mar de cristal, nós estaremos na cidade preparada por Ele, e lá o louvor será continuamente nos nossos lábios, lá a alegria será contínua no nosso coração. Aqui temos sim dias de tribulações, aqui temos dias de dificuldade, aqui a Bíblia diz que é tempo de choro, Eclesiastes 3, mas lá não, é tempo de alegria, é tempo de gozo, é tempo de felicidade. Mas como já foi lido no texto, o Pai diz assim: eu estou procurando adoradores para ir para lá. Tem alguém disposto a ir para lá, a adorar? Tem alguém disposto a viver com o Senhor? Amém? Então é importante nós termos esse entendimento, né? Esse conceito de tudo que o Senhor preparou para a adoração. E quando nós falamos de adoração, nós não podemos nos prender tão somente a louvor ou a cantar, porque existem níveis de adoração, a Bíblia relata isso. Tem um momento de adoração, e eu falava hoje até com uns amigos, eu vejo como um dos momentos mais cruciais da adoração, está relatado no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 5 da palavra de Deus. Gênesis 22 vai contar a história, né, de Abraão e seu filho Isaque. Nós bem sabemos quando Deus o pede em holocausto, sacrifício vivo, tinha que matar o seu próprio filho. Isaque, nós sabemos que significa riso. Deus tinha dado riso àquela família, tinha trago alegria àquela família. Mas em Gênesis capítulo de número 22, apontando para Jesus Cristo, porque toda a nossa vida aponta para Jesus Cristo, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Se nós estamos aqui é por um motivo, por causa de Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Mas em Gênesis 22, capítulo de número 5, Deus está pedindo ali para que Abraão vai sacrificar o seu filho, seu único filho, e deu todas as instruções para ele, vai no Monte Moriá. Quando é chegado no versículo 5, diz assim a palavra do Senhor Deus: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. É interessante essa palavra, né? Porque Deus falou para ele ir e sacrificar o seu filho. Deus falou para ele ir naquele monte e matar o seu único filho. Mas Abraão entende que tudo que Deus faz é perfeito. Abraão entende que Deus quer ser adorado. Existe um nível de adoração que vai além do louvor. É uma obediência extrema à palavra do Senhor Deus. A Bíblia diz que ele falou que assim: fica aqui os moços, nós vamos lá, vamos adorar e vamos voltar. Da onde ele tirou aquilo? Da confiança em Deus. Pode estar passando a dificuldade que estiver, toda essa prova, toda essa luta, toda essa dificuldade vai se transformar em adoração. Você crê nisso nesta noite, amém? Tem que acreditar. A Bíblia diz, e se nós continuarmos lendo, depois você vai ler em casa isso com calma, diz que quando ele ia cometer o sacrifício, o anjo bradou, falou: não faça isso, agora sim,
Eu sei que você teme a Deus. Agora sim, eu sei que você está disposto a adorar a Deus até as instâncias mais altas. E isso é importante. Nós sabemos que existem níveis de adoração. O mais interessante nessa história de Abraão, que eu vejo como um dos níveis mais altos aqui na terra de adoração, quando chega lá na carta aos Hebreus, está falando dos heróis da fé, Hebreus 11, depois você vai ler isso também, vai dizer que Abraão, quando está caminhando, olha o que veio na sua mente. A Bíblia relata o que estava na sua mente. Diz que se ele matasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar. A única coisa que Abraão não cogitava era desobedecer a palavra de Deus, desobedecer o mandamento de Deus. Será que tem algum adorador aqui nesta noite, seja em casa, seja aqui no templo, que está disposto a obedecer ao Senhor? Você pode dar um glória para Jesus? Obediência é o nível máximo de adoração. Obedecer ao Senhor, andar nos seus caminhos. Até porque muitas das vezes isso aí vai nos trazer, teoricamente nessa terra, prejuízo. Mas Deus se agrada daqueles que obedecem. Agora, olha o que está acontecendo aqui, nesse texto a qual nós lemos, né, que é o tema. Adoração está em toda a Bíblia. A Bíblia poderia ser chamada o livro dos adoradores. No versículo número 23, fala de uma hora, de um determinado tempo. A hora vem e agora é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, um texto bem conhecido da Bíblia. E nesse versículo a qual nós lemos, diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós não vamos ver Deus procurando muitas coisas nessa terra. Ele procura, irmãos, reparadores de brechas, pessoas que se coloquem na brecha. Está relatado no livro do profeta Ezequiel. Será que tem alguém para se colocar na brecha pelo meu povo? Povo, nação de Israel que está pecando. Precisamos de homens e mulheres de oração, pessoas que se coloquem na brecha. Quando nós olhamos no Evangelho, Lucas 18, Jesus está falando de uma parábola ali do juiz iníquo ou injusto e a mulher clamando por justiça. Quando vamos chegando no versículo 6, 7, 8, vai dizendo, claro que Deus fará justiça aos seus filhos que clamam dia e de noite. Mas porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele achará fé na terra? Então ele procura homens e mulheres de oração. Ele pode achar aqui nesta noite, amém? Ele está procurando homens e mulheres que tenham fé nele e que acreditem nele e nem confiem nele. Será que ele pode encontrar aqui nesta noite, amém? Mas o texto a qual nós lemos está dizendo que também ele procura adoradores. Então Deus procura homens e mulheres de oração. Deus procura pessoas que tenham fé, que acreditem que Ele é o Messias, Ele é o Senhor, e que Ele tem um domínio, e que Ele cuida de todas as coisas. E Ele procura adoradores, pessoas que adorem em espírito e em verdade. Mas Deus procura, Ele dá todas as condições. Quando nós olhamos para esse capítulo de João 4, nós temos que ler o contexto para entender o desfecho dessa conversa. Existe um caminho para o verdadeiro adorador. Deus não vai pedir algo a mim e a você que nós não temos condições de dar. Por isso que Ele faz o adorador. Colossenses capítulo de número 1 é uma carta do apóstolo Paulo, que ali é revelada a supremacia de Cristo, e é dito que tudo foi feito por Ele, nele e para Ele. Tudo é feito por Ele, nele e para Ele. Então, se Ele quer adoradores, Ele faz adoradores. Faz adoradores neles, aqueles que estão dispostos a se entregar totalmente a Deus. Não é o que eu vou pensar para cantar, não é o que eu penso em fazer, não é a minha maneira de agir, é eu me entregar e deixar o Espírito Santo de Deus guiar a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos entender. Jesus está com os seus discípulos. Jesus já havia transformado a água em vinho, está ficando famoso em Jerusalém. E aí, de repente, ele fala assim com os seus discípulos: é necessário passar em Samaria. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, para nós entendermos o contexto. A primeira situação para Deus fazer um adorador que está nesse capítulo está lá no versículo 4, que ele fala: olha, vamos passar em Samaria. O judeu acha até estranho isso, né? Vamos passar em Samaria, nós não nos damos com o samaritano. Essa é uma questão antiga, irmãos.
A Bíblia é repleta de questões antigas. Judeus e samaritanos não se davam. Desde quando Samaria foi invadida, o Reino do Norte, pela Síria, eles já não se davam. E ali outros povos entraram na Síria. E ali o culto samaritano começou a ser misturado. Deus é um Deus santo. Deus quer separação. Deus quer santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala na plenitude dos tempos, é necessário a gente passar em Samaria. Sabe para quê? Porque para ser meu adorador em espírito e verdade, nós temos que quebrar essa barreira de separação. Não existe esse negócio que eu não falo com A, não existe esse negócio que eu não falo com B. Adorador que é adorador, ele não guarda mágoa, ele não tem inimizade, ele está disposto a perdoar. Só quem está disposto a perdoar nesta noite glorifica o nome do Senhor. Quer ser adorador, Roberto? Então perdoa. Resolve essa questão antiga com os samaritanos. A Bíblia vai dizer que ele fala, é necessário passar em Samaria. Vamos por aqui? Não, vamos lá passar. Vamos tratar alguma coisa lá? Vamos resolver essa questão lá? Essa briga que existe entre samaritanos e judeus? Essa briga que existe entre o meu povo, vamos lá? E ali, quando Jesus leva os seus discípulos para aquele lugar, e esse foi o primeiro passo para ele formar os verdadeiros adoradores, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que no versículo de número 6, estamos em João 4, versículo número 6, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, estava cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e isso era quase a hora sexta, por volta de meio-dia, aquele sol, né? Estava bem quente. A Bíblia vai dizer que veio uma mulher, e é o segundo passo, um encontro com Deus. O verdadeiro adorador, ele tem que se encontrar com Deus em algum momento da vida. Irmãos, toda a vida que nós temos nessa terra, uns vão viver 30, outros 40, outros 100 anos, outros 80, vai ser resumido só uma coisa, o nosso encontro com Jesus, em algum momento na nossa vida. Porque é isso que vai fazer a diferença lá naquele grande dia. Como é que foi a minha resposta do encontro com Jesus? No meu caso foi há 15 anos atrás. Ele me conhecia desde antes de eu nascer, como conhecia todos nós aqui, seja os que estão em casa. Porque Deus sabe de todas as coisas, antes, hoje ou amanhã. Ele não conhecia, mas eu vim conhecê-lo há 15 anos atrás. E aquele encontro que eu tive com Jesus produziu algo na minha vida para a vida eterna. O que vai fazer a diferença, o que vai fazer eu e você ser mais adoradores, é o resultado do encontro com Jesus. Quem está disposto a encontrar com Jesus, amém? Então, versículo de número 7, vai dizer que aquela mulher foi lá buscar água. O primeiro passo é quebrar as barreiras que Jesus está mostrando, para nós sermos os verdadeiros adoradores. É bem enfático. Deus, o Pai, não está procurando adoradores. O texto diz isso. Está procurando os verdadeiros adoradores. Aí é específico, que adorem em espírito e em verdade. A Bíblia é bem específica nesse texto. Eu não estou procurando qualquer um. Eu estou procurando aqueles que adorem em espírito e em verdade. Aí são pessoas que destruíram a barreira da inimizade, são as pessoas que tiveram um encontro comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, esse encontro, eu acho maravilhoso esse texto, amo demais esse texto, porque esse encontro, ele produziu algo. Houve o quê? Um diálogo. Quando nós olhamos para o texto, aí vai vir mais uma questão. No versículo 9, a mulher samaritana diz assim, ó: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pede de beber a mim, que sou samaritana? Ela ainda estava ainda naquele conceito. Nós não temos harmonia, não nos damos, os nossos povos são inimigos. Irmãos, Deus, ele veio para salvar a todos. João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crer e crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja muçulmano, budista, seja espírita, seja ateu, ele veio para todos. Ele não veio para uma classe, ele veio para a minha vida, para a tua família e para todos quantos creem nele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aquela mulher começa a conversar com Jesus e colocar a situação. Não, nós nos damos. Aí Jesus, aí vem mais um tópico.
no caminho da adoração. Está no versículo de número 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus. Sabe qual é o problema? O mundo não conhece o dom de Deus. O mundo não conhece a capacidade de Deus de perdoar, de salvar. Nós fomos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo número 8. Louvado seja o nome do Senhor. É dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Salvar. Sabe o que um adorador precisa saber? Eu vim para te salvar. Seja você que está no lar, seja nós que estamos aqui. Deus veio salvar, Ele veio edificar, Ele veio nos preparar para levar no céu. E eu e você temos que ter consciência disso. Louvado seja o nome do Senhor. Vim para salvar. Se tu conhecer o dom de Deus, Jesus falou. Se tu conhecer o que eu vim fazer nessa terra. Entenda, irmãos, que nós estamos falando com uma mulher samaritana, que tem raiz no judaísmo, uma mistura, que fala, nós adoramos nesse monte, está lá em Samaria, e está falando que assim, Jesus, olha, vocês não entendem isso. Eu não estou preocupado com Samaria, não estou preocupado com Jerusalém. Eu vim para salvar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu não estou preocupado se você é rico ou é pobre. Eu não estou preocupado tão somente com a pandemia. Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão procurando a cura e tem que procurar mesmo os médicos, nós oramos para isso. Outros estão preocupados com o emprego. Claro, tem muitos desempregados no Brasil e no mundo, tem que ver isso. Enquanto as pessoas estão procurando essas coisas, Deus está falando, eu estou procurando adoradores. Eu estou procurando pessoas para estar comigo no céu. Eu sei que vocês têm que procurar isso, mas eu estou procurando as coisas de cima. E os verdadeiros sempre vão procurar as coisas de cima. Só quem está entendendo, aleluia. Então ele diz assim, se você conhecer o dom de Deus, rico em amor. Mas eu já cometi muito pecado. Mas eu já fiz isso. É por isso que eu estou aqui. A Bíblia vai nos dizer que não tem ninguém. Todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Romanos 3, 23. Para não dizer que é assim, não, você também. Abraão também errou. Nós lemos de Abraão aqui. E o outro, Ezequiel, errou também. Todos pecaram. É o pecado original que foi passando para o homem. Todos os pecados estão destituídos. Aí Romanos 6, versículo 23 vai dizer que é assim, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só quem conhece o dom de Deus dá glória para Jesus, aleluia. Adorador tem que saber, não importa a sua condição, Deus está querendo te fazer um adorador, aleluia, glória a Deus. No próprio versículo de número 10, sempre olhando para o texto, vai dizer assim, na parte B, se tu conhecer o dom de Deus, aí ele fala assim, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Bom, além de eu conhecer o dom de Deus, eu tenho que conhecer quem é Jesus. O Evangelho de João é maravilhoso nisso. Tem que conhecer a Jesus. O profeta Oséias vai dizer, 6:3, conheçamos e prossigamos. Nós temos que conhecer dia por dia Jesus, se achegar a Jesus. Ele separou até um lugar para nós termos intimidade com Ele. Aonde? O nosso quarto, Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto comigo. Eu tenho o hábito de dizer isso para os irmãos. Irmãos, é bom, nós vamos orar daqui a pouco. E é bom nós orarmos juntos no templo. É bom nós orarmos nos lares. É bom, vai para monte, nas ruas. Mas no quarto, em secreto, é você e Ele. Não é questão de esposa, filho, como nós fazemos, quem faz o culto doméstico no lar, não é isso. É você e Jesus. Ele está dizendo que assim, ore, me conheça, tenha intimidade comigo, entra no teu quarto, fecha a porta, conta para mim que eu vou sarar as suas feridas, conta para mim que eu estou te transformando num adorador, conta para mim que eu estou cuidando da tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Há um problema se nós não conhecermos Jesus, e ele fala isso para a mulher samaritana no versículo 22, vós adorais o que não sabe, de João 4, esse é o problema. Vocês vão para os montes, falando para a mulher samaritana, mas não sabe, adora o que não sabe. Nós adoramos o que sabemos. Saber é fundamental, irmãos. Abraão sabia.
A Bíblia vai relatar de um homem que estava passando por uma grande dificuldade na Bíblia. Talvez, é difícil nós mensurar dificuldades, se colocar no lugar do outro, é difícil isso, irmão. Nós podemos imaginar, mas cada um sabe o que está vivendo na sua vida. Mas a Bíblia relata de um homem chamado Jó, e nós bem conhecemos a história, que perdeu toda a sua riqueza, não foi isso? Ele perdeu 10 filhos, não foi um filho não. E ele perdeu a sua saúde. Bom, 10 filhos, irmãos, um número completo. Não é fácil. Perdeu um, verdade? Só quem perdeu é que sabe. A Bíblia vai dizer que ele perde toda a sua riqueza. Irmãos, não é eu estar trabalhando, você está trabalhando, nós temos demitido toda a sua riqueza. A Bíblia vai dizer que aquele homem era o homem mais rico do Oriente. Então nós estamos falando de um homem multi-bilionário. Não estamos falando de um empresário rico no Brasil, estamos falando de um homem mais rico do Oriente. Ele perdeu. A Bíblia está dizendo que ele pegou uma doença que era da planta dos pés até a sua cabeça, que provavelmente ia colocar o Covid e até alguns cânceres no chinelo, porque Satanás tocou. Uma doença gravíssima e incurável, não só para aquela medicina daquele tempo, mas para agora. Mas a palavra do Senhor ainda diz que a sua esposa, não é qualquer pessoa, é sua companheira, seu cônjuge. Em um momento diz amaldiçoa seu Deus e morre, outros vão dizer que abençoa, mas enfim, desiste no meio da prova, que a prova era dura e extrema. A Bíblia relata que Deus fala dos altos céus 4 virtudes para aquele homem. Olha para nós entendermos o que é adoração extremos. Quem é Jó? Viste lá, Satanás? Homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. A Bíblia vai relatar que veio 4 provas grandes. Perdeu seus filhos, sua riqueza, sua saúde, e a sua companheira o deixou naquela empreitada. Falou que assim é melhor nós entregarmos os pontos. Mas a Bíblia vai nos relatar em Jó 19, 25, 26, que o adorador é diferente. Ele diz assim, olha, mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre esta terra, e meus olhos não outro verão ele. Mesmo que a minha carne desfaleça, eu estou aguardando o Senhor. Será que tem um adorador aqui nesta noite para dar um glória para Jesus? Isso é nível máximo de adoração. Sabe por quê? Ele falou, eu sei. Aí Jesus fala para a Maria Samaritana, se tu conhecer quem fala contigo, Jó sabia, Abraão sabia, e Deus está falando, você tem que saber, Roberto, igreja Cristo chama, igreja meu povo, você tem que saber, quem está ouvindo pelo lado tem que saber, mais e mais dos meus adoradores tem que saber, e mais do que saber, tem que viver, porque eu estou procurando vocês, louvado seja o nome do Senhor. Agora olha só, antes de chegar lá naquele texto, porque o texto vai explicando tudo. Aí Jesus conversa com a mulher, aí a mulher fala. Em determinado momento, Jesus falou que assim, se você me pedisse eu ia te dar água viva. É uma água, irmãos, essa água é boa, mas não é dessa água que Jesus está falando. Porque se você me conhecesse, você ia pedir água viva, ia se tornar uma fonte para você, para a vida eterna. Lá em João capítulo de número 7, versículo número 38, Jesus diz assim, aquele que crê em mim, no seu interior fluirão rios de água, simbolizando o Espírito Santo. Se você me pedir nesta noite, eu derramo mais do Espírito. Se você me pedir neste dia, eu vou te dar uma água que vai fazer você entrar pelos céus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Olha só, irmãos, Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, um dos encontros marcantes da Bíblia, um dos maiores encontros que nós vamos ver na palavra do Senhor Deus. Ele está explicando, na verdade ele está falando para ela, ele está falando para mim, para você, para todas as gerações de pessoas que têm encontro com essa palavra. Aí mais à frente, Jesus disse assim, versículo 16, mais um passo para o verdadeiro adorador. Versículo 16, disse Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus tocou na ferida, Versículo 17, a mulher diz assim, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Quer ser adorador? Sabe o que Jesus está falando para aquela mulher? Olha, tem que acabar com essa vida de pecado. Quer ser adorador? Tem que se arrepender.
quer me adorar em espírito e verdade, tem que passar pelo caminho, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aonde estão os adoradores aqui nesta noite, amém? Arrependimento é primordial. Não, irmãos, eu não fiz o que aquela mulher samaritana fez. Não, eu não fiz, não. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus está falando que é assim, eu quero adoradores, mas eu quero que passe no caminho do arrependimento. Eu quero adoradores, eu quero que reconheça que é falho. Sabe por quê? Todos nós somos falhos, todos nós precisamos de Deus. Os cristãos, ele não vive pecando, mas aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Nós precisamos de Deus, precisamos dia por dia nos reconhecer que nós somos fracos, mas Deus é forte, louvado seja o nome do Senhor. Não pense uma coisa não, irmãos, eu estou fraco agora, não. Nós somos fracos. Jesus falou que assim, o espírito está pronto, Mateus 26, 41, mas a carne é fraca, a natureza da carne é fraca, ela sempre vai ser fraca. Ah, mas eu estou na presença do Senhor. Se inclinar para a carne, ela é fraca, ela nunca vai aguentar. Por isso que Deus fala, incline para o Espírito e terás vida. Incline para o Espírito e eu vou te sustentar. Incline para o Espírito e eu vou cuidar de você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala para aquela mulher, vai, resolve essa questão aí, ó. O que tem não é teu. O Senhor é profeta. O Senhor sabe da minha vida, o Senhor sabe o que está acontecendo. Na verdade, Jesus está falando com ela, mas Jesus está tratando com o povo samaritano. Lembra quando eu falei que Jesus, quando Samaria foi invadida pelo povo assírio, eles botaram muitos povos lá. Isso está relatado, segundo o livro de Reis, capítulo número 17, a partir do versículo 24. Depois leia em casa. Aí está relatado lá que foram colocados 5 deuses naquele lugar. E está o nome dos deuses lá. E os povos adoravam aqueles deuses. Aí Jesus está falando assim para a mulher samaritana, já tivesse 5 maridos, está falando para o povo samaritano, o que tem agora não é teu. Vocês já adoraram 5 deuses. O que tem agora não é teu, é de Israel, porque a salvação vem dos judeus. Mas aí ele continua falando, mas a hora vem e agora é. Não vai ser mais aqui em Samaria, não vai ser só aqui na Cristo Chama, não vai ser lá no Ministério AD onde eu estou, não vai ser tão somente no monte. Aonde tiver um adorador em espírito e em verdade, o Pai está procurando. Louvado seja o nome do nosso Deus. É a hora, Jesus está falando, acabou esse negócio, trata a tua vida. Ah, mas eu tenho isso. Coloque-se tudo nos pés do Senhor. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus. 1 Pedro 5,7. Que no tempo oportuno Ele vos exaltará. Sabe por quê? Deus está querendo fazer mais na minha e na tua vida, adoradores. Mas eu tenho medo disso. Eu tenho essa fraqueza. Coloque tudo nas mãos do Senhor. Aleluia. Ele está conversando com aquela mulher samaritana e está explicando tudo isso para ela. Você está adorando o que não sabe. Você vai para o monte, você faz isso, mas você não sabe. Não é isso que eu quero para a tua vida. Você não conhece o dom de Deus. Ah, eu vou na igreja. Sim, é muito bom estarmos aqui. Irmãos, o culto online tem alcançado várias pessoas. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Lá no nosso ministério também é transmitido online. Mas há uma diferença de você estar no templo. A casa de Deus sempre vai ser a casa de Deus. De você ter aquela comunhão. Nós entendemos distanciamento, não pode estar todas as pessoas, mas não se acostume só nisso, não é porque a casa de adoração é só aí, não, é na sua casa também, é lá no trabalho, é onde você estiver, mas sabe que estar reunido com o povo de Deus, é você poder olhar, é você passar o álcool em gel e apertar a mão, é você impor as mãos, é você estar nessa atmosfera. Deus está falando, eu também quero adoradores na minha casa, louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus chega, agora sim nós vamos entender tudo que Jesus está falando para aquela mulher. Bom, mulher, a partir do versículo de número 22, né? 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que não é nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis os pais, vós adorais o que não sabeis, versículo 22, é o tema, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, vem de Jesus Cristo. O adorador vem de Jesus Cristo. A vida nova para os filhos vem de Jesus Cristo, como foi falado aqui. Não é isso? A gente estava tocando, é assim, é de Jesus. Os pais orientam, é de Jesus. Vem de mim. É isso que eu quero explicar para você, mulher. É isso que eu quero explicar para o meu povo. É isso que eu quero explicar para todos aqueles que estão me ouvindo. Não adianta o quão bom nós possamos ser, nós nunca vamos adorar o Senhor como Ele quer, se nós não estivermos em Jesus.
se nós não estivermos no Espírito Santo de Deus. Mas o que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Arrependei-vos e creis que eu faço a mudança na sua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Aí no versículo número 23, ele está falando agora, a hora é agora. Às vezes, né, queremos deixar para amanhã, queremos deixar para depois, talvez você não lá, não, é agora. O momento é esse, é só confiar nele. Aí ele diz assim: o Pai está te procurando, o Pai tem te procurado, tem um plano, um projeto para a sua família, um projeto para a sua vida. Qual é o projeto, irmãos? Só ir morar no céu? Sim, morar no céu, no túmulo em vosso coração. Crede Deus Pai, crede também em mim, na casa de meu Pai é muita morada. Se não fosse, eu não teria dito: vou vos preparar lugar e vou voltar para te buscar, para você me adorar eternamente no céu de glória. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher sai dali maravilhada, porque ela acreditou. E sabe o que ela fez? Ela foi partilhar. Essa é a nossa questão, temos que partilhar. Foi lá avisar para os samaritanos. Mais à frente, né? Ela ainda fala, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que estou falando contigo. O Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas, que criou a terra, que tem o domínio de tudo, é eu que estou falando agora no teu coração. Eu que estou falando aí dentro da tua mente. Confia em mim, entrega tudo nas minhas mãos. Aleluia. A Bíblia vai dizer, antes de nós fecharmos, nós vamos orar, e eu não vou passar do horário não, faltam 4 minutos. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se, e disseram que está falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse nada. O que Jesus está fazendo, hein? Às vezes Jesus faz algo que nem os próprios cristãos entendem, não é isso? Nem os próprios discípulos dele. Jesus faz algo, mas Jesus, nós não falamos, nós somos judeus. Presta atenção numa coisa: existe algo maior do que isso. Existe um projeto maior do que esse. Muitas das vezes nós ficamos limitados a determinadas coisas aqui, a determinadas situações aqui. Deus está falando, é maior. Passa por cima disso, passa por cima desse conceito. Mudar conceito eu sei que é difícil. Vivemos 30, 40, 50 anos acreditando em determinadas coisas, tem que fazer assim que é certo. Mas quando Jesus vem e fala que assim, seja maior do que isso, passe por cima disso, mude esse conceito, mude essa tradição, mude essa religiosidade que o judaísmo se transformou, e deixa eu salvar, deixa eu libertar, deixa eu fazer adoradores, e melhor, seja também um instrumento para fazer adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que deixou, pois, versículo 28, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: não queria mais água. Ela foi lá para pegar água. Deixa isso para lá, irmão, tem coisas maiores acontecendo. Nós precisamos dessa consciência. Chega na sua casa, olha para a sua família. Não, eu tenho que pagar uma conta de luz. Pague suas contas, nós temos que pagar. Mas sabe de uma coisa, tem coisas maiores acontecendo ali, que Deus colocou no seu coração. Olha para o seu filho, para a sua filha, você que é casado, olha para os seus pais, né? Você que está no lar, olha e fala que assim: poxa, Deus quer fazer coisas maiores. Eu estou preocupado com alguma coisa que vai acontecer, mas Deus quer fazer coisas maiores na minha casa. Deus quer fazer coisas maiores na minha vida. Deus quer mudar. Nós temos que olhar que Deus sempre quer fazer algo a mais. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, né, que foi aos homens daquela cidade, e os homens ouviram o testemunho da mulher, e Jesus passou lá, explicando para os homens. E o texto vai terminar dizendo que, quando Jesus ia, os homens falaram assim: olha, não é pelo que você está dizendo não, nós vimos Ele, nós estamos com Ele. Olha a importância de nós levarmos o Senhor para o nosso lar. Olha a importância de nós levarmos o Senhor para o trabalho, para a nossa vida. Olha, primeiro vai ser pela palavra, sim, que seja o pastor Petrônio, seja o pastor Jefferson, seja os pastores dessa igreja, sim, mas depois aquela pessoa vai falar que assim: agora não, agora eu conheço, agora eu quero adorar, agora eu quero mergulhar nesse rio, agora eu quero ficar em espírito e em verdade. Só quem quer glorifica o Senhor. Aleluia. Eu vou terminar, e eu queria orar com os irmãos, mas eu quero ler mais um versículo que está em Apocalipse, capítulo de número 7, depois você lê em casa, que tem uma visão dos mártires na glória. A partir do versículo 9,
que depois todos nós, os mártires, reuniremos com o Senhor e um dia nós estaremos lá. Diz assim, ó: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas e com palmas nas mãos. Eu e você vamos estar lá, você pode dar um amém? E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e os 4 animais prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Nós dizemos numa só voz: amém. Fique de pé só um instante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Mas eu queria fazer uma oração contigo nesta noite. Seja você que está aqui, seja você que está no seu lar. Deus é o Deus especialista em mudar nossas vidas. Deus é um Deus especialista em fazer adoradores. E nesta noite, Ele aprove trazer nós que aqui estamos. Tem palavra na semana passada, vai ter palavra amanhã, mas existe algo que Deus preparou para hoje. Você crê em nome de Jesus? Então feche os seus olhos comigo, aleluia. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Há um distanciamento, você pode estar do teu lugar mesmo, mas nós vamos adorar em oração ao Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Deus eterno, Pai soberano, nós te louvamos nesta noite. Muito obrigado, Deus eterno, porque o Senhor escolheu cada um de nós para ser adorador do Senhor. Não fomos nós que escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu. Nós glorificamos o teu nome, que o Senhor nos ensina o caminho, que todas as barreiras venham cair por terra, ó Pai, que toda qualquer tipo de dificuldade que nos impede de te adorar em espírito e em verdade venham cair por terra. Já foi adorado aqui nesta noite, que nós possamos ser um adorador por excelência, que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor, que nós possamos, ó Pai, receber das suas bênçãos, no nome poderoso de Jesus. Todos aqui vieram, ó Pai, e todos que estão assistindo online, venham receber mais e mais da tua graça, do teu poder e da tua unção. A tua igreja ora e já agradece em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade. As palmas louvem ao Senhor nessa noite, amém.